Ó, Lu, a síntese proteica viral é basicamente uma produção de proteínas que o vírus vai realizar. E por que o vírus precisa de proteínas? Para que eles tendo essas proteínas, eles consigam fazer mais vírus. Só que eles só podem produzir proteínas, os vírus, quando eles estiverem dentro de um hospedeiro. Porque os vírus não têm ribossomos e eles também não têm as enzimas suficientes para esse processo. Então, essa síntese só vai acontecer quando ele estiver dentro de um hospedeiro, porque ele precisa das nossas células para conseguir funcionar. E a síntese proteica viral, ela é parecida com a nossa síntese de proteínas, mas ela tem algumas particularidades. Mas pra gente conseguir entender as particularidades da síntese de proteínas dos vírus, você tem que lembrar daquele nosso processo de replicação, transcrição e tradução, que é basicamente a produção de proteínas. Então, a produção de proteínas também pode ser chamada de tradução. Então, você também pode chamar de tradução viral. E é um processo que acontece a partir da transcrição, que eu vou mostrar aqui pra você. Então, lembra daquele esquema lá, do dogma central da biologia? Que a gente tem a replicação do DNA, e depois a transcrição desse DNA em RNA e a tradução desse RNA em proteína. Tá, mas o que isso significa? Isso significa que dentro das nossas células, antes de acontecer a mitose ou a meiose, o DNA ele vai se duplicar. Por quê? Porque na divisão celular vão ter duas células. Então, é preciso ter que o DNA se duplique para que cada célula tenha o DNA completo. Então, na replicação ou duplicação do DNA, a gente vai ter uma molécula, que é a fita dupla de DNA, que vai se transformar, que vai se dividir em duas. Então, essa parte aqui. Veio uma enzima, a DNA polimerase, rasgou o DNA em dois e formou duas moléculas, cada uma tendo uma fita original. Isso você lembra, né? E lembra lá desse 5' e esse 3' que tem? Então, esse 5' significa esqueci o nome. O açúcar. E o 3' é o fosfato. Mas o que isso quer dizer, basicamente? Que é o sentido de onde a molécula do DNA vai ser lida pelas enzimas. Então, é sempre no sentido 5:3 e nunca 3:5. E isso é importante você saber, porque mais pra frente, na síntese proteica dos vírus, a gente vai usar. Então, a molécula ela é sempre lida nesse sentido, 5:3. Isso é bem importante. E a replicação do DNA acontece no núcleo. Aí, esse DNA que é replicado, ele vai passar por um processo chamado transcrição. Então, depois da replicação, a gente tem a transcrição, onde a gente vai... Deixa eu mudar a cor. Na transcrição, a gente vai abrir essa moléculazinha aqui, ela vai abrir temporariamente, tá? Ele não vai ser rasgado, ele vai ser aberto por um tempo. Mas, enfim, vai abrir, e daí uma enzima chamada RNA polimerase vai vir aqui e vai copiar essa molécula, essa fita do DNA, essa enzima vai copiar, só que no formato de RNA. Então, ela vai fazer uma cópia. E essa cópia aqui vai ser usada depois. Então, ele vai abrir a fita dupla, copiar e depois fechar a fita dupla. Então, vai sair para fora esse RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele é uma cópia complementar. Por que complementar? Porque no lugar de todas as timinas que tiverem no DNA, nesse RNA que foi produzido vai ter uracilo. Entendeu? Então, vai ser feita essa fita, o DNA vai ser só o molde, vai sair um RNA, onde vai ser substituído a timina do DNA pela uracila do RNA. Certo? E aí, depois, esse RNA mensageiro, que saiu daqui, ele vai ser utilizado para a produção de proteínas. O que é o RNA mensageiro? Ele é um molde. Ele vai servir como molde para a produção de proteínas. Então, essa é a função do RNA mensageiro, molde. E esse RNA molde aqui eu fiz de outra cor, né? Mas esse aqui é o RNA molde, vai passar pelo processo de tradução. Então, na tradução, o RNA mensageiro, ele vai se ligar ao ribossomo e juntos, esses dois juntos, eles vão fazer a leitura dos códons. E o que são os códons? São 3 bases nitrogenadas. Então, ele vai ler aqui AUG, uma trinca, GCU, outra trinca. Ele vai lendo e ele vai juntando em 3 cada base nitrogenada. Aí você lembra, né? Adenina, uracila, guanina, citosina, timina. Senão depois eu explico. Então, na tradução, aquele molde que foi formado, vai vir outro RNA mensageiro e outro ribossomo, vai juntar essas trincas de bases nitrogenadas desse RNA, e aí o RNA transportador vai trazer aminoácidos para cada trinca. Então, cada trinca vai ter um aminoácido específico. E esses aminoácidos, eles vão se ligar por meio de ligações peptídicas. E daí, essas ligações de aminoácidos vão formando as proteínas. E a proteína que vai ser formada vai depender de qual trinca tinha naquela sequência de RNA mensageiro, que é o molde. Agora, sobre a síntese proteica dos vírus. Tá, primeiro, os vírus de RNA, que são os retrovírus, eu acho. O nome é retrovírus? Eu acho que sim. Então, a gente tem 3 casos de vírus de RNA na síntese proteica. A gente tem o de senso positivo, o de senso negativo e os RNA de fita dupla. Então, os RNA de senso positivo, lembra que eu falei que a molécula de RNA e DNA, no caso da replicação, mas ela só pode ser lida do sentido 5:3? Então, esse é o sentido da leitura, ela só pode ser lida nesse sentido. Então, é por isso que a gente chama esse RNA de senso positivo. É como se ele estivesse no sentido certo. Então, dá pra ler. Então,
Quando é um RNA de senso positivo, a gente pode chamar, ele pode atuar como RNA mensageiro, que lembra que o RNA mensageiro, ele é um molde para síntese de proteínas. Então, se ele é senso positivo, ele pode ser imediatamente traduzido em proteína, imediatamente transformado em proteína. Então, ele entra, a célula identifica, ele entra, os ribossomos identificam ele, e ele imediatamente é traduzido, porque ele é senso positivo. Já no senso negativo, é diferente, porque é como se ele fosse o complementar desse aqui. Ele tá do lado como se, entre aspas, ao contrário. Então, a enzima, ela não lê do sentido 3 para o 5. E não tem como simplesmente inverter o sentido, sabe como? Então, precisa ser feita uma fita complementar para que daí o sentido seja 5 para 3, entendeu? Não tem como simplesmente inverter, você precisa construir uma nova fita. Então, os ribossomos não conseguem ler um RNA no senso negativo. Então, primeiro ele tem que ser convertido em senso positivo. E como que a gente faz isso? Produzindo uma fita complementar no sentido certo. Aí, depois que essa fita complementar é feita, aí sim ela vai poder ser lida e traduzida, daquele jeito que eu mostrei no vídeo anterior. Então, no caso do senso positivo, a gente tem como exemplo o SARS-CoV-2 e a dengue. Esse aqui eu pesquisei na internet, tá? Não tenho certeza. E no senso negativo, a influenza, que é o vírus da gripe, e o ebola, certo? Então, no senso positivo, ele atua como RNA mensageiro, como molde. No senso negativo, não dá pra ler, então tem que produzir uma nova fita pra daí conseguir ler. E no caso do RNA de fita dupla, o RNA de fita dupla é como se fosse uma molécula de DNA, só que com as bases nitrogenadas do RNA. Então, vai ter adenina, guanina, citosina e uracila, certo? Então, é como se fosse um DNA, porque tem duas fitas, mas as bases que vão ser as bases de um RNA, entendeu? E para ela ser lida, ela precisa ser separada em fita simples. Para o ribossomo ler e traduzir, ele precisa ser separado em fita simples. Então, primeiro, a gente separa em duas fitas e a gente vai ter uma fita que é no sentido 5,3 e a outra fita, ela como é complementar, ela vai ser no sentido 3,5, certo? Sempre que a gente tem uma dupla hélice, um lado da fita vai ser 5,3 e o outro lado vai ser 3,5. E lembra que eu falei que o sentido é 5,3. Então, dentro de uma RNA fita dupla, vai ter que primeiro separar em fita simples. Essa primeira fita, que é o sentido 5,3, ela é traduzida. E a linha que é 3,5, ela primeiro precisa ser convertida e depois traduzida. Então, é dois processos. Esse é o caso do rotavírus, que passa por esse processo, porque ele tem um RNA de fita dupla. Agora, no caso da síntese proteica de vírus com DNA, a gente tem só dois casos, o DNA de fita dupla e o DNA de fita simples. No caso de vírus que tem DNA fita dupla, a célula hospedeira vai transcrever o DNA do vírus em RNA mensageiro, ou seja, vai produzir um RNA mensageiro a partir do DNA do vírus. Então, vai pegar, que nem ali onde eu mostrei, vai pegar o DNA do vírus e vai produzir um RNA mensageiro, que é um molde. E daí, esse molde, isso acontece no núcleo, tá? Essa transcrição no núcleo. E aí, o RNA mensageiro, ele vai ser levado até o citoplasma e os ribossomos vão fazer a tradução. Opa, já tá escrito. Vão fazer a tradução do RNA mensageiro em proteína, igual o processo que eu falei. Vai levar lá para os ribossomos e daí eles vão lendo cada trinca e o transportador vai trazendo os aminoácidos. É o mesmo processo. Esse é o exemplo do bacteriófago. Já no DNA de fita simples, se a fita é simples, ele precisa ser fita dupla para ser um DNA. Então, quando é fita simples, vai precisar ser transformado em um DNA de fita dupla. Então, vai ter que ser produzida uma fita complementar. Cadê? Aqui. Então, vai entrar a enzima DNA polimerase. E daí, ela vai produzir a outra fita. E aí, assim que ele tiver duas fitas, aí sim vai acontecer o mesmo processo aqui. Então, é uma etapa a mais no processo. Esse é o caso do parvovírus. Então, agora, para sintetizar, para concluir o que eu falei, porque eu acho que eu me enrolo demais. Mas aqui, por que o vírus precisa sintetizar proteína? Por que o vírus precisa produzir proteínas? Porque ele precisa delas para replicação. Mas em que sentido? Já que o DNA e o RNA, eles já se replicam. A gente viu aqui que o DNA se replica e o RNA também, consequentemente, e tudo mais. Essas proteínas que ele vai produzir são as proteínas que ele precisa para sua estrutura. Então, o corpinho do vírus, que pode ser esse, pode ser aquele lá que é assim, no formato do coronavírus, esse corpinho, ele é formado de proteínas. E essas proteínas que ele vai produzir é para estruturar esse corpinho. Então, porque não adianta nada ele ficar lá dentro do hospedeiro, multiplicando o DNA e o RNA, sendo que ele não tem um corpo para abrigar e espalhar o vírus pelo resto do corpo. Então, essa produção de proteínas vai para a estrutura do vírus, para esse corpinho deles. E dentro desse corpinho é que vai o DNA ou o RNA, dependendo do tipo de vírus. E isso tudo que eu mostrei para você agora é de acordo com o ácido nucleico que esse vírus tem. Se for o RNA, ele tem 3 casos. O de senso positivo, que é o senso certo, entre aspas. Tem o senso negativo, que é o senso errado, que primeiro ele tem que, o sentido errado, que primeiro ele tem que corrigir para daí transformar em proteína. E o fita dupla, que primeiro ele tem que dividir, consertar para daí produzir a proteína. E no caso do DNA, a gente tem a fita dupla, que ele tem que
dividir e transcrever, e o fita simples, que ele tem que produzir, dividir e aí transcrever, para daí ele ser traduzido.